pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para refletir com você sobre um tema interessante, um tema da nossa fé, e eu pretendo, esse é o primeiro de uma sequência de vídeos, pretendo gravar alguma coisa, escrever também no meu blog sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Para isso, estou lendo esse livro, estou terminando de ler esse livro, e também as obras completas da Santa, né? É claro que muita coisa boa já foi produzida nessa área, inclusive coisas maravilhosas, mas talvez a minha reflexão, que é bem mais simples do que tantas outras muito elaboradas que tem por aí, vai poder ajudar você também a conhecer um pouquinho melhor Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela nasceu no dia 2 de janeiro de 1873, em Alençon, na França, e seus pais que hoje também são considerados santos, são declarados santos, Louis Martin e Zélia Guerin, tiveram 9 filhos. Desses 9 filhos, boa parte morreu ainda criança, 4 morreram ainda criança, e uma morreu com 5 anos e meio. As 5 filhas que ficaram foram todas para a vida religiosa, inclusive Teresinha, que é a caçula. Mas a vida dessa família também merece um comentário. Louis Martin era um homem de bem, um homem de Deus, de muita espiritualidade, de muita oração, e queria seguir vida religiosa, mas acabou não dando certo, e eles se casaram. E mesmo após o casamento, eles fizeram um propósito de ter uma vida santa, uma vida de fé. Mas o casal foi aconselhado por um sacerdote a ter filhos. E ter filhos para Deus. Essa era mesmo a proposta deles. Passaram dificuldades, porque você imagina, perderam 4 filhos ainda criança, né? E quando Santa Teresinha estava com apenas 4 anos de idade, a mãe dela veio a falecer. E Teresinha já nasceu muito doente. Então, logo, mesmo ainda criancinha, ela teve que mudar-se da casa dos pais, morar na casa de uma enfermeira, para que a enfermeira pudesse cuidar dela, da saúde dela. E ela só voltou alguns meses mais tarde para casa. Teresinha divide a vida dela em 3 momentos. Esses são 3 fases, eu diria. O primeiro momento, apesar da curta duração, segundo Santa Teresinha, não foi um momento menos fecundo em recordações. Ele vai desde o despertar da razão até a morte da mãe. E sobre essa fase da infância de Santa Teresinha, ela fala muitas coisas bonitas. Não sei, a gente não sabe nem como, que é uma pessoa de Deus mesmo. Ela tem compreensão, uma compreensão muito singular da vida, dos acontecimentos, e é capaz de ver nas pequenas coisas as mensagens de Deus. É uma pessoa muito especial. O segundo momento, ela vai ser tratado no número 45 desse livro, História de uma Alma. Ela fala que é o período da minha existência o mais doloroso dos 3. Vai desde a entrada no Carmelo, daquela que tinha escolhido como segunda mamãe, que é a irmã dela, Paulina, e esse período vai da idade de 4 anos e meio até os 14 anos, época que recuperou minha índole de criança, bem justamente quando entrava no lado sério da vida. Esse é o momento que ela fala que deixa a infância dela, né?
numa noite de Natal do ano de 1886, ela percebe um pequeno aborrecimento no pai dela, que ela vai procurar presente no sapatinho, e o pai dela parece que ficou meio chateado porque já era tempo dela deixar de ser criança. E a partir daquele momento, então, ela fala, eu deixei realmente de ser criança. E é um ponto de virada, ela chama de conversão na vida dela. E com esse fato do Natal, do ano de 1886, começa um terceiro momento na vida dela. Ela passa por experiências que chamou de Noite da Minha Conversão. Cenas muito bonitas acontecem aí nesse tempo. Terezinha, sobre cada fase da vida dela, que nós teríamos muitas coisas bonitas para contar, e a gente vai tentar contar isso aqui ao longo desses filmes que nós vamos estar produzindo, certo? Mas o sonho de entrar no Carmelo, ela teve um sonho, inclusive, com o nome que ela teria no Carmelo. Isso está no número 96 desse livrinho aqui, tá? Ela diz o seguinte: por falar em visitas às carmelitas, lembro-me da primeira, pouco após a entrada de Paulina. Esqueci-me de falar disto, mas trata-se de uma minúcia que não posso deixar de lado. Na manhã do dia em que devia dirigir-me ao locutório, estando a refletir sozinha na cama, perguntava-me qual seria o meu nome no Carmelo. Sabia que lá existia uma irmã Teresa de Jesus. Apesar disso, meu belo nome de Teresa não me podia ser tirado. De súbito, me ocorreu a lembrança de Jesus pequenino, a quem tanto amava, e disse comigo: oh, que felicidade se me chamasse Teresa do Menino Jesus. Isso aqui está num dos relatos delas, autobiográfico, no número 96. E depois ela continua dizendo: no parlatório nada disse do sonho que tivera de olhos abertos. Isso depois que ela entra no Carmelo. Mas a boa madre Maria de Gonzaga, consultando as irmãs que nome me seria imposto, veio-lhe à mente chamar-me pelo nome que eu tinha sonhado. Grande foi a minha alegria e a coincidência de pensamentos. Pareceu-me uma delicadeza no meu bem-amado Menino Jesus. Então ela vai receber o nome de Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, O nome dela, na verdade, era Mary Françoise Thérèse Martin. É o nome de batismo, de Santa Terezinha. E por que do Menino Jesus? É muito interessante essa relação de Santa Terezinha com a simplicidade, com as pequenas coisas, e essa identificação com o Jesus menino. E num determinado momento lá do seu texto, ela diz: eu havia me oferecido a Jesus menino como um brinquedo. Ele havia dito que se servisse de mim como uma coisa de luxo. Então, sobre essa relação dela com o menino Jesus, ela vai dizer, lá num determinado momento do texto dela: eu havia me oferecido a Jesus menino como um brinquedo. Ele havia dito que se servisse de mim, não como uma coisa de luxo que as crianças se contentam em guardar, mas como uma pequena bola sem valor, que ele pudesse jogar na terra, empurrar com os pés, deixar em um canto, ou também apertar contra o coração, quando isso lhe agradasse. Numa palavra, eu queria divertir o menino Jesus e abandonar-me aos seus caprichos infantis. Então aqui nós percebemos, ela quer ser na mão do menino Jesus como um brinquedo para uma criança.
E nas horas de tristeza, nas horas de dificuldades, ela confessa que nos textos dela, ela diz, naquele dia, Jesus estava querendo desmanchar o brinquedo, furar para ver o que tinha por dentro. Quer dizer, eu me sentia meio abandonada. Se tem uma coisa bonita na vida de Santa Teresinha, é a sinceridade dela, a autenticidade, a linguagem transparente da verdade que ela tem nos seus textos. A sua entrada para o Carmelo, por exemplo, foi uma novela, porque ela queria entrar para o Carmelo desde cedo, mas era muito criança. Então ela pediu o superior lá do Carmelo, ele não aprovou, foi com o pai na casa do bispo, e tem uma cena muito interessante que ela penteia os cabelos para cima. Teresa era muito bonita, pelo que consta, e ela fez isso para aparentar-se mais velha do que era, para causar uma boa impressão ao bispo, para poder entrar no Carmelo. E não adiantou, o bispo não consentiu, apesar do pai dar todo o apoio para ela, e então ela vai ao Papa. E quando ela vai lá, tem as datas direitinho aqui no livro dela, os relatos que ela tem da viagem, as paisagens que ela viu. E ao encontrar-se com o Papa, cada pessoa tinha que só que beijar ali os pés dele e tal, e sair logo. E Teresa conversa com o Papa. Ela fala, olha, eu quero que o senhor permita minha entrada no Carmelo antes da hora, certo? Acho que isso que acabou facilitando o processo para que ela pudesse entrar no Carmelo ainda cedo, né, fora da idade que ela entrou. E ainda bem, porque morreu com 24 anos de tuberculose, uma morte prematura. Eu diria uma morte prematura e uma vida bastante intensa, conforme você vai ter a oportunidade de ver aqui ao longo desses filmes. Tem algumas cenas lindíssimas nos relatos de Santa Teresinha. Uma dessas cenas é quando ela toma coragem de contar para o pai que ela queria ir para a vida religiosa, sendo que elas eram 4 irmãs, o pai viúvo, né, Luiz Martin, e ela sem saber como falar aquilo para o pai. O pai estava no jardim, então ela toma coragem, chega onde o pai está, no jardim, o pai a encoraja a contar, né? E ela fala para ele do desejo que ela tinha de ir para o Carmelo. O pai, que era um homem de Deus, vai ali, arranca uma florzinha ainda com a raiz, entrega para ela, e ela diz, eu entendi, estava na hora daquela pequena florzinha mudar-se de solo. Mudar de solo significava deixar a casa paterna, deixar o conforto e tudo, para ir para o Carmelo. Então, a relação de Santa Teresinha com o pai é uma coisa sublime. Ela o chama de meu rei, e ele a chamava de minha rainha. Era uma relação de um amor, de um respeito, de uma veneração muito grande. Também o pai era um homem muito santo, né? Porque não é qualquer pai que dá toda a família praticamente para Deus dessa maneira. 4 filhas, todas vão para a vida religiosa, 5 filhas, todas na vida religiosa, e 4 que foram para o céu bem cedinho. Um modelo, portanto, de pai de família, um modelo para todas as famílias. Eu queria que nessa sequência de vídeos você também pudesse participar com seus comentários, com as suas observações. Se depender de mim, se o Espírito Santo vier em meu socorro aqui nessas horas de partilha com você dessa reflexão, queria partilhar com você coisas muito bonitas, tanto nesses vídeos como nos textos que eu também pretendo estar escrevendo à luz dessas reflexões a respeito de Santa Teresinha. Peço, se você ainda não é inscrito nesse canal, para fazer a sua inscrição,
compartilhar com um amigo, mandar para um amigo, e eu não tenho nenhuma dificuldade aqui em fazer alguma correção, se for o caso, porque a responsabilidade de gerar conteúdo para a internet e um conteúdo dessa natureza é muito grande. Você me ajuda muito com seus comentários, com a sua parceria, e eu te agradeço desde já. Muito obrigado.